Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui iniciando mais uma aula do nosso curso de Escatologia Bíblica. Curso esse que tem como objetivo o aperfeiçoamento da igreja, daqueles que buscam o conhecimento da palavra de forma sistemática, de forma profunda. Nesse curso, nós estamos abordando temas relacionados à escatologia, mas também temas que vai além disso tudo. E na última aula, nós falamos sobre alguns assuntos concernentes à escatologia, né? E nós queremos hoje nos aprofundar nos temas que a escatologia bíblica estuda. Que toda vez que você vai estudar escatologia, tem que falar desses temas no início, meio ou fim do estudo de escatologia, para que nós possamos entender melhor. Lógico que quando nós vamos estudar escatologia, é bom lembrar que tem assuntos que é primordial, né, para o estudo, como a antropologia, como a soterologia, como a martiologia, para que a gente entenda todo o plano de Deus, o plano de salvação. Tudo isso arremete à escatologia. A Bíblia é um livro escatológico, a Bíblia inteira, não só alguns livros. Tem uns livros que falam mais sobre a escatologia, mas toda a Bíblia trata desse assunto. Mas vamos lá. O primeiro assunto que a escatologia trata é o assunto do estádio intermediário dos mortos. Então você vai acompanhar aí na sua apostila, certo? O que é morte? Morte na Bíblia tem vários sentidos, tem vários nomes. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a seguir, que é o texto áureo da Santa Ceia, né? Que todo mês se repete esse texto. Você vai ver no capítulo 11, a partir do versículo 23, vai chegando já versículo 27, né, que diz que nós precisamos examinar, versículo 28, examinar. Aí ele vai dizer o seguinte: por causa disso, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então a Bíblia chama a morte de dormir, de descansar, né, de descansou com os seus pais. A Bíblia também fala da morte física, da morte espiritual e da morte da alma, que é a mais mortal, vamos dizer assim. Até uma redundância falar isso, mas é uma morte que não tem mais jeito. A morte física é do corpo, a morte espiritual é um estado a qual a pessoa ela pode estar morta espiritualmente, mas o Senhor pode trazê-la à vida de novo. Mas a morte da alma ou a morte eterna, isso aí só se dará naquele grande dia do tribunal branco, né? Do grande tribunal, do grande trono branco, onde será um tribunal de condenações da parte de Deus. Mas vamos lá. Como eu falei, a Bíblia vai falar sobre a morte física. Recapitulando, nós estamos estudando sobre o estado intermediário dos mortos. A morte física, nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando acerca da alma. Vou dar só uma parada aqui. Já foi. Já foi. Pronto. Vamos lá, voltando. Então, a morte física, o seu significado é dissolução da vida do organismo. Então, a gente já sabe disso. O organismo para de funcionar. Mas é interessante que a Bíblia vai falar sobre isso nas designações para a alma saber. A alma como indivíduo, como cidadão, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. A alma no sentido biológico, isto é, o sangue, como sentido do homem, lá em Mateus, sobre o sangue, Levítico 17, 11. E sobre como sentido do homem, nós somos alma vivente, fala lá em Mateus capítulo 26, 38. E alma como parte imortal do homem. Então nós temos que separar essas quatro modalidades de falar sobre a alma.
falando sobre as designações da alma, né? Nós temos a alma como cidadão, né? Como indivíduo. Aí está falando da nossa psique, da nossa inteligência. Fala da alma biológica, que fala do nosso sangue, né? Das nossas células, que está lá em Levítico capítulo 17, versículo 11. Fala também no sentido, no sentimento do homem, sede das emoções do homem, que aí geralmente também fala tanto de alma quanto de coração. E, por fim, a alma como parte imortal do homem, que é aquela que está escrita lá em Gênesis capítulo 2, que nós somos feitos alma vivente. E essa parte é que nós precisamos cuidar, porque Jesus diz assim: não temeis o que mata o corpo e não mata a alma. Então nós sabemos que nesse plano terrestre, a única coisa que morre, de fato, é o nosso corpo, é a nossa biologia, nossos sentimentos, né? Vai morrer conosco aqui. Mas nós sabemos que a alma imortal, ela continua vivendo. E a gente vai entender que ela começa a viver de fato na eternidade a partir da morte ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós podemos entender que fala também, a Bíblia vai falar sobre a morte espiritual, que é o estado do pecado, separado de Deus, é a separação da comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai falar sobre isso. Existe solução para a morte espiritual? Sim. É só se aproximar de Deus, confessar os pecados, se converter a Ele, é só entregar sua vida para Jesus, buscar a Ele, buscar ser cheio do Espírito Santo, que vai vir esse renovo espiritual, essa vida de novo no teu espírito humano, através do Espírito de Deus. Agora também a Bíblia vai falar sobre a morte eterna, é a eterna separação da presença de Deus. É quando o homem já não tem mais perdão, quando o homem já não tem mais solução para a sua vida. É a impossibilidade de arrependimento e perdão. Portanto, não há solução para esse tipo de morte. É chamada de a segunda morte. Primeira morte, física. Segunda morte, eterna. Só para que você entenda isso. Para que você entenda melhor sobre isso, é só ler Romanos, capítulo 6, versículo 23, e depois Apocalipse 20, versículo 14 e 15, quando vai falar justamente de como se dará essa segunda morte. Deixa a gente ler lá para você. Sei que você está acompanhando aí de casa, de onde você está, no trabalho, pelo celular, né? Se você está com a sua apostila na mão. O interessante de estudar aqui conosco é justamente isso, é que você tenha a comodidade de assistir às aulas quando você quiser, quantas vezes quiser, voltar à aula, colocar suas anotações na apostila, né? E assim sucessivamente. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E qualquer que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só para trazer aqui um esclarecimento, eu fiz questão de estar lendo nesta versão da Bíblia, versão corrigida, fiel, para mostrar esse erro de tradução. O sentido é o mesmo, a gente consegue compreender qual o sentido aqui, mas na apostila eu faço questão de explicar melhor sobre isso. Que essa parte aqui, onde diz a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, na realidade a palavra inferno, no texto de Apocalipse capítulo 20, você pode fazer circular a palavra, puxar uma setinha e colocar Hades, com H, H-A-D-E-S, H-A-D-E-S, porque a palavra certa, Hades é lugar dos mortos, inferno seria justamente o lago de fogo e enxofre que será inaugurado quando isso acontecer, ok?
Mas vamos lá. Entendida essa parte, nós sabemos que a Bíblia vai falar sobre a morte biológica, a morte espiritual e a morte eterna, ou a segunda morte, que é a morte da alma. Na morte física, sabemos que nós que servimos ao Senhor temos a esperança que esse corpo será revestido de imortalidade, que nós teremos um corpo glorificado, e a Bíblia garante que os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, depois nós que estamos vivos teremos o corpo transformado. Nós sabemos que esse corpo, ele perece nessa terra, mas quando o Senhor arrebatar a sua igreja, esse corpo será transformado em um corpo de glória. Tem uma morte espiritual, que é uma morte de separação através do pecado. O homem peca, automaticamente a alma dele, o espírito dele começa a morrer dentro de si, e tem jeito, é só se voltar para Deus. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos recebe de novo, coloca em nós de novo aquele coração que estava de pedra, volta a ser de carne, voltamos a sentir a presença de Deus, e assim sucessivamente. Mas a morte eterna não. A morte eterna é, como a própria palavra diz, eterna. É uma separação definitiva. Não tem mais jeito. Tem muitas pessoas que ainda caem nessa história da carochinha, quando diz, não, mas naquele dia só Deus vai julgar e lá Ele vai saber quem é certo, quem não é certo. Não. A Bíblia vai dizer que nós precisamos nos preparar nesta vida, enquanto temos fôlego de vida. Depois da morte segue-se o juízo. O juízo ele já é depois da morte. Uns para condenação eterna, outros para ser galardoado pelo Senhor. Então, qual é a turma que você quer participar? Então, é algo que nós precisamos analisar bem isso. E o que é um estado intermediário? Para que a gente possamos entender melhor isso, eu convido você a ler a parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, certo? Vou estar lendo com vocês aqui, mas vocês depois vão ler em casa com mais atenção. Lucas 16, 19 a seguir diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, quer dizer, sem falta de nada. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, aí você coloca mais uma correção, e coloca aí Hades, lugar dos mortos, Hades. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe lá Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, no espaço onde o Senhor reservou. Eu já vou explicar isso para você. E clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai,
que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém ou algum dos mortos ressuscite. Então observe só, nessa parábola, que aqui eu abro um parênteses para dizer que não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque as parábolas, elas são histórias que o Senhor Jesus contou, histórias muitas vezes criadas, que Jesus contou para ilustrar uma situação. Aqui não. Aqui ele dá nome às pessoas. A única pessoa que ele não tinha o nome era o rico, porque o rico representava todas as pessoas que tinham a sua salvação, esperava a sua salvação, esperava o seu galardão, esperava as suas bênçãos naquilo que eles conseguiam ter de material, financeiro. Então o amor deles estava nas coisas e não em Deus. Observe que esse rico, ele chama Abraão por pai, e ele reconhece Abraão como pai. Então ele servia a Deus também, porque nós estamos falando aqui de um contexto judaico. Toda a Bíblia nós temos que entender que está no contexto judaico, era para pessoas que serviam a Jesus, não a Jesus, a Deus, no caso, Mas entenda que tanto o rico quanto o Lázaro, ele tinha essa habilidade de servir ao Senhor, e não fizeram. O rico, por sua vez, preferiu esbanjar a sua vida toda, não querendo ajudar o pobre do mendigo, não querendo servir a Deus, porque uma das formas de servir a Deus também é ajudar ao pobre, como diz lá no livro de Salmos. Então ele esperava a salvação somente para essa vida. Tem pessoas que só esperam para essa vida, quer usufruir somente nessa vida. E nós sabemos que o Senhor nos chamou, aprenda isso aqui, por favor. O Senhor nos chamou como instrumento. Se eu sou instrumento, eu tenho que ser instrumento de bênção. Então tudo que o Senhor me dá é um instrumento de bênção para a vida das outras pessoas. Ok? Então vamos lá. Para que a gente entenda isso, você vai entender que tem seio de Abraão, existe o lugar de tormento e existe um abismo. Lugar de tormento, onde ardia em chamas, é chamado de Hades, certo? Que aqui esse Hades é um lugar só, que antes de Cristo era chamado de lugar dos mortos, onde ficava o seio de Abraão, lugar de tormento e o abismo entre os dois. Então, seio de Abraão, lugar de tormento e abismo entre os dois. E havia patrulheiros do Hades que aprisionavam as pessoas ali. Isso antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Então a gente vai ver que não tem condição de uma pessoa, depois da morte, estar no seio de Abraão e ir ao lugar de tormento. Nem tampouco uma pessoa que está no lugar de tormento e ir para o seio de Abraão. Isso quer dizer que o que nós fazemos nessa vida é quem vai garantir a nossa presença no seio de Abraão, quer dizer, no paraíso, galardão, ou no lugar de tormento. Certo? A salvação vem pela fé, mediante a graça de Jesus Cristo. Ok? Ela não vem pela graça. Nós não temos que crer em Cristo para recebermos. Mas ele está falando aqui de galardão. Ele está falando aqui de vida após a morte. Essa vida após a morte não tem jeito de ir lá, como o catolicismo ensina, que, por exemplo, você vai para o purgatório, e do purgatório
dependendo das orações que façam por você aqui através de missas, você pode chegar ao ponto de ir para o céu. Não. Uma vez morto, você já foi julgado. A sua sentença já saiu. Ou você vai ser condenado, ou você vai ser salvo. Não tem mais jeito. Ok? Mas vamos lá. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que eu queria trazer nesta aula aqui é que paraíso e seio de Abraão é o mesmo lugar. Então, quando Jesus falou para aquele ladrão, né, do seu lado direito, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele não estava falando no céu onde está o Todo-Poderoso Deus, ele estava falando justamente desse lugar aqui, seio de Abraão. Ok? Continuando a nossa aula sobre escatologia, nós estamos falando sobre o estado intermediário dos mortos, né? Então vamos lá, nós entendemos na aula passada um pouco sobre a questão que Jesus fala sobre o Hades, né, que é Hades. Lembre, quando você vê na sua Bíblia a palavra inferno, certo? Você circula e coloca Hades, para que você entenda que é o lugar dos mortos, é onde a pessoa, quando morre, ela iria, antes de Jesus, para o Hades, e lá teria o lugar de tormento, seio de Abraão, e entre os dois o abismo, certo? E é interessante lembrar disso. Falando de abismo, só um detalhe que eu não falei na aula passada, é que esse abismo é o mesmo abismo que os demônios, quando viram Jesus, lá de Gadara, você lembra? Demoniado de Gadara, que viram Jesus e disseram: olha, nos permite que a gente vá para os porcos, mas não nos lance no abismo. É porque lançar o demônio no abismo, ele fica aprisionado. Lá em Apocalipse você vai ver que tem um demônio chamado Apolion, que é ele quem tem a chave do abismo, onde esses demônios estão presos. Tá? Então vamos entender um pouco melhor agora. Nós entendemos da morte dos justos, para entender esse estado intermediário, todos os justos de Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrer, suas almas, com exceção de Enoque e Elias e possivelmente de Moisés, porque já muitos teólogos já concordam com essa tese, que Moisés ele foi ressuscitado. Eu também concordo com essa tese, e eu vou dizer por quê. Lucas capítulo 9, abra por gentileza, Lucas capítulo 9, quando o Senhor sobe ao monte Tabor, que ele ali vai ter aquele grande momento dele da transfiguração, a Bíblia diz que aparece para ele Moisés e Elias. E é interessante isso aqui, porque diz assim, versículo 30 do capítulo 9 de Lucas, presta atenção nisso aqui. E eis que estava falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias. Lembrando que Moisés foi arrebatado, Moisés tinha sido morto, está lá em Deuteronômio falando sobre a morte de Moisés, né? E Pedro e os que estavam com ele carregados de sono, quando despertaram e viram a glória e aqueles dois homens que estavam com ele, e aconteceu que quando ele se apartou dele, disse para Pedro: mestre, bom é que estejamos aqui, porque aí a gente poderia fazer uma cabana para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E dizendo isto, ele veio uma nuvem que os cobriu a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado que se compraz. Então a gente percebe que Moisés e Elias aparecem para Jesus. Como é que Moisés aparece para Jesus se a Bíblia vai dizer que até Cristo, todos que morreram crendo no Senhor, estavam no seio de Abraão?
Então, se eu disser que o Senhor fez Moisés aparecer aqui, eu estou falando que é algo como uma reencarnação, como uma pessoa morta aparecendo para um vivo. Só que eles apareceram em glória. Isso é que é o interessante. Eles apareceram com o corpo glorificado. Por isso que nós acreditamos que Moisés, depois de morto, o Senhor ressuscitou dos mortos e o levou para o céu, para morar com ele no céu, assim como Elias e assim como Enoque. Ok? Mas vamos lá. Nós entendemos que esse lugar dos mortos justos, chamado de seio de Abraão, os mortos ímpios, desde o dia de Adão até o julgamento do trono branco, certo? As almas dos ímpios seguem para o mundo invisível, ou seja, o Sheol ou Hades, aguardando o julgamento final, quando será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Nós podemos ver isso lá em Números capítulo 16, versículo 30 e 33. Vamos corrigir um grave erro agora. Infelizmente, este nome Sheol e Hades tem sido traduzido incorretamente em certos casos, em algumas versões das Escrituras, por exemplo, como inferno, sepultura e abismo. Então, tem pessoas que colocam no mesmo lugar, no mesmo patamar, essas três coisas: inferno, sepultura e abismo. Não. Por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículo 35, Jacó apresentou-se, na verdade, com choro: hei de descer ao meu filho à sepultura. Grifo nosso. Então, ele estava ali falando de sepultura. Nós estamos falando de uma palavra. Mas também, como também em Lucas capítulo 16, versículo 20 e 23 e Apocalipse 20, 14. Este termo sepultura é a cova. É o lugar onde coloca o corpo do morto, propriamente dito. Que o original hebraico é traduzido por Keber. Então, quando fala de sepultura, fala de Keber. No plural, Keberes. Então, Keber é o lugar onde coloca o corpo físico da pessoa que morreu. Já Sheol, que é o nome hebraico para lugar dos mortos, é o mesmo lugar, certo? Do nome em grego para Hades. Quer dizer, muda o nome, mas aí sim, aí eu posso dizer que é lugar dos mortos. Mas inferno é lago de fogo e enxofre, lago de fogo, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Só para que você possa entender melhor sobre isso, ok? Então, essa é uma das áreas mais, vamos dizer assim, mais complexa para estudar, porque aqui a gente poderia passar horas e horas, mas eu só estou trazendo aqui algumas informações para aguçar o seu coração, a sua mente, para buscar, para ser mais hábil. Lembrando que toda semana, nós, dentro da nossa mentoria, nós temos uma aula completa de 1 hora, 2 horas, mais ou menos, de 1 a 2 horas de aula, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, onde você vai poder fazer suas indagações, onde você vai poder dar a sua opinião. Então, o interessante do nosso curso é esse. Você tem uma aula esclarecedora, que é essa, você tem acesso a sua apostila ou o seu e-book, onde você vai ter a informação escrita para você estudar e reestudar, e uma vez por semana você vai ter acesso a um professor, que sou eu, para poder você perguntar, para que a gente possa se aprofundar juntos, texto por texto, ok?